Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo, nesse pedaço de aula, a gente vai falar sobre o artigo 34 da Lei de Drogas. Lembrando que os próximos vídeos vão ser gravados em tempos menores para facilitar o upload, até para vocês verem também, fica mais fácil dadas as dificuldades de internet na região, ok? Então, nesse pedaço a gente começa a estudar o artigo 34 da Lei de Drogas e na sequência, não sei se nesse vídeo ou no próximo, a gente começa a estudar o artigo 35 da Lei de Drogas. O artigo 34 da Lei de Drogas vai dizer que fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é crime com pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa, Visa aí o quê? Visa criminalizar a conduta de quem fabrica, vende, fornece gratuitamente equipamentos. O dispositivo é muito autoexplicativo, não tem muito o que discutir. Se você pratica qualquer desses verbos, você incorre nesse crime. A grande controvérsia, a grande disputa que existe, disputa doutrinária nesse artigo, nesse dispositivo, diz respeito ao fato de esse maquinário se destinar exclusivamente para a fabricação, a produção, enfim, dessa droga ou não, Porque é destinada à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Então você pensa que, por exemplo, uma balança de precisão, ela é usada para fabricar droga. Eu preciso pesar os produtos químicos, Sempre que você está envolvido em fabricação e produção de qualquer coisa, normalmente, de substâncias, enfim, você precisa pesar. Até na cozinha, quando você vai fazer um bolo, você tem lá na receita as quantidades de farinha de trigo, a quantidade de água, a quantidade de fermento, enfim, às vezes colocam em xícaras, na hora do bolo, mas essa xícara que a pessoa coloca, ela tem um correspondente em miligramas, 500 gramas de, sei lá, um bolo tem 500 gramas de trigo, não sei se tem, mas vamos lá, 300 gramas de trigo, não sei quantos gramas de manteiga, enfim. Para fazer cerveja é a mesma coisa, Você pesa lá tantos gramas de lúpulo conforme a sua receita, O seu mosto é um pouco diferente, Tantos quilos de malte, eu preciso de tantos quilos de malte X para essa receita, tantos quilos de malte Y, malte Carahel, malte Pilsen, enfim, preciso de tantos gramas de lúpulo. Então você tem que pesar para poder chegar àquele produto, àquele resultado final. Com droga não é diferente, A pessoa, na hora de fabricar a droga, ela precisa pesar lá quantos gramas de éter que vai usar, quantos gramas da substância X, da substância Y, para poder chegar àquele resultado final. E aí, vários desses equipamentos que você usa, por exemplo, para pesar, são de utilização comum. Você pode usar esse equipamento para fabricar droga, atividade absolutamente
ilícita, né, quando em desconforme com a lei, mas vários desses equipamentos vocês podem usar também para atividades lícitas. Uma aula de química, por exemplo, né? Eu não sei aí quem já assistiu, por exemplo, Breaking Bad, né? Quem já assistiu Breaking Bad viu lá que os aparelhos utilizados para a fabricação da droga, lá pelo personagem dele, a maior parte desses equipamentos ele pegava num laboratório de química da escola. Os equipamentos eram absolutamente lícitos, né? Você tinha lá os frascos próprios todos da química, né? Densímetro, por exemplo. Densímetro eu lembro o nome porque você também pode medir a densidade da cerveja usando um densímetro. Mas ele pegava lá densímetro, tubo de ensaio e vários outros equipamentos que antes eram usados licitamente na escola, para que os alunos aprendessem com aqueles equipamentos nas aulas de química, e passou a usar esses equipamentos aonde? Lá dentro do trailer dele, né? Ele começa num trailer fabricando a droga, em que ele vai comercializar depois, né? O cristal. Eu não vi a série nem toda, só vi os primeiros episódios, mas dos primeiros episódios eu lembro disso. Ele pega lá e usa aqueles equipamentos da escola para fabricar o cristal, né? A droga lá que ele comercializava. E aí, essa é a grande discussão. Se esse artigo se aplica a quem compra, vende, fornece, compra está no verbo, para quem vende, adquire, né? Adquire tá considerado em comprar, né? Quem adquire, quem transporta, quem vende máquinas e equipamentos para a fabricação de drogas, se essas máquinas e esses equipamentos têm que ser exclusivamente destinados à fabricação da droga. Então, uma balança de precisão, por exemplo, ela pode ser usada para a fabricação de drogas e pode ser usada, por exemplo, para pesar lúpulo de cerveja. Pode ser usada para pesar grama de ouro. Pode ser pesada, enfim, para uma série de atividades lícitas que não tem nada a ver com droga. Se eu vendo uma balança de precisão, acontece o crime ou não acontece o crime? Na medida em que, para que o crime acontecesse, eu tenha que ter aquele objeto destinado exclusivamente à fabricação da droga. Vou além. Só haveria o crime se o objeto em si fosse fabricado, fosse destinado exclusivamente para o uso de drogas. Por exemplo, eu tenho uma máquina qualquer que ela só é usada para fabricar droga, e aí incidiria o tipo penal. Se a máquina usada, se o equipamento usado pudesse ter uma outra destinação, aí não seria caso de aplicar o dispositivo. Bom, isso tem alguma controvérsia na doutrina, e parte dela vai entender que o maquinário tem que ser usado exclusivamente à fabricação de droga. Então, se aquele maquinário pode ser usado para um outro fim, pense numa balança de precisão, pode ser usada para pesar ouro, pode ser usada para pesar lúpulo, pode ser usada para pesar pedras preciosas, pode ser usada para pesar pedra de fel do boi. Eu nem sabia que existia isso, né? Recentemente, numa das aulas, um aluno me falou que existe um material importante que é usado no tratamento de algumas doenças, etc., que é a pedra do fel do boi, né? E é um elemento caro, essa pedra do fel do boi. Você poderia usar a balança de precisão para pesar a pedra do fel do boi? Poderia. E aí essa parte da doutrina vai dizer que então a balança de precisão não pode ser considerada como máquina para efeitos de aplicação do artigo 34 da Lei de Drogas. Tá?
Essa posição, no entanto, é minoritária, tá? Essa posição é minoritária. A posição majoritária da doutrina, a maior parte da doutrina, sustenta que esse dispositivo abrange tanto os maquinários exclusivamente destinados à fabricação, produção e etc., como também para objetos que eventualmente seja destinado à fabricação de drogas, né? Por exemplo, a balança de precisão, destiladores, etc. Tá? O que vai fazer com que seja, né, para que aconteça o crime, para que não aconteça o crime, segundo essa corrente, é a prova de que esses elementos, essas máquinas, eram usadas pelo agente para isso. Tá? Então, o sujeito foi pego com uma balança de precisão. Em tese, em princípio, você não teria problemas com aquele objeto. Aquilo serve para pesar ouro, serve para pesar lúpulo, etc. No entanto, a polícia e o Ministério Público conseguem provar que aquela balança de precisão, especificamente, não era usada para atividades lícitas, e sim era usada para atividades ilícitas. Ela não era usada para pesar lúpulo, ela não era usada para pesar lúpulo, né? Ela não era usada para pesar ouro, ela era usada para pesar droga. Tem problema? Aí, nesse caso, vai incidir o artigo 34, tá? Não precisa ser exclusivamente para o fim ilícito, mas, em sendo usado para fim ilícito, vai o agente que vende, que obtém, enfim, esse equipamento, responder pelo crime do artigo 34 da Lei de Drogas, tá? E quem é que tem que provar que aquilo ali era destinado à fabricação da droga? Ministério Público. Ministério Público, tá? Porque o ônus da prova, em virtude do princípio da presunção de inocência, compete ao Ministério Público. Então é ele que vai ter que provar que aquela balança ali era destinada à fabricação de droga. Professor, como é que ele vai provar isso? Problema dele, tá? Posso dar alguns exemplos. Ele pode ter uma foto do sujeito pesando a droga ali. Exemplo. Tá? Ele pode ter uma confissão ou um vídeo do sujeito pesando a droga, ou ele pode ter outros elementos ali, né, uma gravação, uma interceptação telefônica do sujeito dizendo: olha, acabei de pesar aqui a sua droga, está pesando 300 gramas. 300 gramas nem pega na balança de precisão, né? Enfim, vamos supor que seja uma balança... Não, 300 gramas acho que ainda pega. Eu acho que pega até meio quilo. Acabei de pesar a sua droga aqui na minha balança, tá aqui e tal, passa aqui em casa para pegar. E aí o sujeito vai lá na casa e tem a prisão em flagrante, tá a balança lá, né? O Ministério Público vai provar que esse equipamento era usado para a produção de droga, e aí nesse caso, especificamente, o sujeito vai responder também pelo artigo 34, por exemplo, na modalidade possuir, tá? Possuir o equipamento, no caso a balança, e não é só balança, né, gente? Eu dei um exemplo da balança porque é alguma coisa muito próximo aqui da nossa região, em que é um objeto comum para, por exemplo, pesar ouro, mas você pode ter uma série de outros equipamentos, como estufa, bico de Bunsen, pipeta, destilador, densímetro e etc. Ok? Já estamos chegando perto dos primeiros 15 minutos. Na sequência, a gente começa a estudar o artigo 35 da Lei de Drogas. Ok?